Bom dia, professor. Hoje em dia as sociedades falam muito de inclusão. Que razões é que levam a esta situação? Bom, antes de mais, muito bom dia. É um prazer estar a falar consigo sobre este assunto, que ao fim e ao cabo é um assunto que sempre me entusiasmou, mas que agora está cada vez mais importante. Isso que está a dizer é, sem dúvida, uma questão extremamente importante no panorama de hoje em dia, que é a preocupação com a inclusão. E talvez a primeira aproximação que eu lhe podia dizer é que nós falamos muito de inclusão porque não temos. Basicamente é isso, é porque precisamos dela, E eu acho que as nossas sociedades se aperceberam que sem inclusão, ou não lutando pela inclusão, as nossas sociedades vão perder muito do que é a sua qualidade de vida, do que são os seus objetivos, em termos de criar uma sociedade para todos, uma sociedade que seja fraterna e até uma sociedade sustentável. E digo-lhe até que a inclusão hoje em dia tem uma importância talvez estratégica, no sentido em que a inclusão acaba por ser um valor que se opõe a muitos valores que nós consideramos hoje em dia um pouco perversos e um pouco até prejudiciais ao desenvolvimento da sociedade. Eu vou dar um exemplo. Como é que a inclusão se opõe ao fundamentalismo? Hoje em dia nós estamos com tantos problemas em relação ao fundamentalismo ideológico e nós pensamos que a inclusão é o contrário, porque nós na inclusão nós preferimos a heterogeneidade, ao passo que o fundamentalismo procura a homogeneidade. Nós preferimos o conhecimento em lugar que o fundamentalismo procura uma única interpretação das coisas. E, sobretudo, nós procuramos que trabalhar em situações que sabemos que são difíceis, que são muitas vezes imperfeitas, sem estarmos com aquela ideia de tudo tem que ser perfeito, como os fundamentalistas dizem, eu só entro nisso se for perfeito. E por isso é que é tão importante hoje em dia nas nossas sociedades nós falarmos de inclusão, porque é não só uma questão que tem a ver com a educação e com as comunidades, mas sobretudo tem a ver com os valores profundos da nossa sociedade. Quando falamos de inclusão, falamos de que conceito? Bom, há muitos conceitos de inclusão, mas eu talvez resumiria da seguinte maneira. Antes de mais, a inclusão é um processo. Muitas vezes as pessoas pensam que a inclusão devia ser como se fosse um degrau, em que nós estávamos numa situação que não é inclusão e passamos de repente para a inclusão. E não é assim que se passa. A inclusão é um processo, é como se fosse uma variável contínua em que nós vamos evoluindo. É um processo que tem como objetivo que toda a escola, neste sentido de educação inclusiva, toda a escola se comprometa. Isto é, a inclusão não é para os meninos ciganos, não é para os meninos negros, não é para os meninos com deficiência, não é para os meninos é para toda a escola. Portanto, é um processo que abarca toda a escola e que tem um objetivo fundamental, que é abolir as barreiras à aprendizagem. Quer dizer, organizar a escola de maneira a que todos os alunos possam aprender e possam aprender com oportunidades, não digo iguais, mas semelhantes, isto é, que toda a gente tenha as mesmas oportunidades de aprender. E para quê? Para que eles possam participar e ter sucesso na escola e na sociedade. Portanto, talvez eu resumisse o conceito de inclusão a isto. É um processo que tem a ver com toda a escola, que visa abolir barreiras à aprendizagem, no sentido de procurar uma participação e o sucesso de todos os alunos. Podemos dizer que essa é também a definição de educação inclusiva, porque às vezes a inclusão, num sentido mais lato, não é isso, quer dizer, não se aplica só na educação. No caso da educação, é isso que o professor está a dizer? Sim, eu respondi-lhe em relação à educação inclusiva. Agora, se quiser fazer uma extrapolação do que eu disse para uma situação mais global, ao nível, por exemplo, da inclusão social, eu penso que tudo o que disse se continua a aplicar aqui. É um processo que implica todas as pessoas, que visa abolir as barreiras de participação das pessoas na sociedade, as barreiras, se quiser ir para a inclusão social, as barreiras cívicas, as barreiras, digamos, da segregação, as barreiras relativas, por exemplo, ao conhecimento, à ignorância que as pessoas têm dos processos sociais, com vista a que a pessoa possa participar e possa ter sucesso como cidadão na sociedade. Portanto, é quase como se fosse uma regra de 3, onde se lê na educação, leia-se para a inclusão social. No fundo, podemos dizer que a educação inclusiva é a base desse processo? Eu gosto de dizer que sim, e é a base, antes de mais, porque é precoce.
É precoce, quer dizer, as experiências, e nós sabemos isso a partir dos conceitos de desenvolvimento. Nós sabemos que o que é precoce acaba por ficar mais inscrito em nós, não é? Nós lembramos, é muito interessante que toda a nossa vida nós nos lembramos de experiências da infância, não é? Que são coisas que nos acompanham e que são muito significativas para nós. E nós acreditamos que as experiências de inclusão que são vividas nas idades mais precoces são experiências que são determinantes para a vida da pessoa. Porquê? Porque a pessoa viu muito precocemente, ainda sem ver grandes teorias e grandes aulas e grandes lições, mas a pessoa viveu precocemente esta experiência de valorizar o outro, de compartilhar com pessoas diferentes um conjunto de experiências que são experiências motoras, experiências sensoriais, experiências cognitivas, experiências afetivas, que nós compartilhamos de uma maneira muito precoce. E isso fica inscrito no nosso desenvolvimento. E é por isso que eu diria, concordando consigo, que talvez a educação inclusiva seja a base, antes de mais pela precocidade e depois também pela radicalidade. Quer dizer que quando eu vivo uma experiência na primeira infância, essa experiência não é uma experiência que seja compartilhada, compartimentada. É uma experiência que é total e por isso também se torna mais importante nós proporcionarmos, desde a mais tenra idade, às nossas crianças, esta experiência da inclusão. Quero falar-nos agora um pouco do surgimento e da evolução das escolas inclusivas em Portugal? Bom, de certa maneira a inclusão é uma ruptura com a escola tradicional, mas esta ruptura quer dizer, há um conjunto de valores da inclusão que são bastante diferentes do que a escola tradicional. Mas a inclusão não apareceu por geração espontânea. Há um conjunto de movimentos que se foram passando e que, de certa maneira, foram preparando o aparecimento, esta transição para a inclusão. E, sem dúvida, que um dos movimentos que foi mais importante para isso foi o movimento da integração, que foi um movimento que nós começamos ainda em Portugal, no final dos anos 60 do século XX, começamos esse movimento, e esse movimento tinha a ver com o facto de nós pensarmos que as pessoas que tinham mais dificuldades, nomeadamente as pessoas com deficiência, essas pessoas lucrariam, teriam proveito se fossem educadas em ambientes que fossem o menos restritivo possível. Quer dizer, que fossem ambientes, de certa maneira, ligados às escolas regulares, às escolas ordinárias, não é? E aí estas pessoas teriam vantagem em ser educadas. Isto vem muito de um movimento que foi desenvolvido, que iniciou o seu desenvolvimento nos países nórdicos, que se chamou o movimento da normalização. E, portanto, nós, em Portugal, aderimos fortissimamente a este movimento da integração e tivemos um grande desenvolvimento nessa altura. Eu queria lembrar-lhe, por exemplo, que eu penso que o próprio 25 de Abril de 74 teve uma influência sobre isto, porque criou um ambiente na educação, um ambiente de fazer qualquer coisa diferente e de apoiar as pessoas com mais dificuldades, o movimento das SERCES, o movimento da integração, tudo isso foi um grande movimento que se passou durante muito tempo e que, de certa maneira, nos preparou para chegarmos à fase da inclusão. A inclusão tem uma magna carta, que é a Declaração de Salamanca em 1994, que é a Declaração da Unesco de 1994. Portugal, passado 3 anos, já usa na sua legislação o termo inclusão, no despacho 105/97, e depois nós temos uma adesão muito grande ao sistema de inclusão. Somos dos países, digamos, mesmo ao nível do que é o panorama de hoje, nós somos dos países líderes mundiais ao nível da percentagem de alunos com deficiência que estão integrados nas escolas regulares. 97% dos alunos que têm dificuldades são educados em escolas regulares. Só para lhe dar uma ideia, há países europeus que colocam como meta para 2022 terem 50% de alunos nas escolas regulares e nós temos 97%. E, portanto, nós aderimos e nós fomos muito apoiantes desta ideia da inclusão e isso verifica-se também ao nível do que é o nosso sistema educativo hoje. Podemos dizer que neste aspecto então estamos no bom caminho, ao nível da Europa. Eu penso que sim, eu penso que estamos no bom caminho e agora, claro, nós temos sempre no bom caminho e é uma questão que eu tenho vindo sempre a defender, até como presidente da Pró-Inclusão, tenho sempre vindo a defender que quando nós estamos no caminho, nós temos que olhar para o caminho que fizemos e para o caminho que nos falta fazer, não é? E o facto de nós termos esta percentagem elevadíssima, que é uma das percentagens mais elevadas do mundo,
tudo isto nos dá uma responsabilidade muito grande, porque há países que inclusivamente querem vir a Portugal ver o que é inclusão. Como é que vocês fazem, não é? Isto dá-nos uma responsabilidade acrescida e também nos dá um ânimo muito grande para nós pensarmos quais são os recursos, quais são as atitudes, qual é a formação, qual é a organização da escola que nós precisamos para ir mais além. Para procurar que isto não seja só um número. 97 é impressionante, é fantástico, mas nós temos também que pensar na qualidade deste número. E a nossa qualidade, eu diria que de maneira geral é bastante positiva, mas temos que continuar a trabalhar, como em tudo. Gostava de lhe dizer que nós em tudo temos que continuar a trabalhar, na saúde, na participação social, na democracia. Tudo são processos humanos que nós passamos a vida a procurar melhorar e a procurar fazer melhor. A inclusão é um deles. Considera que as escolas públicas e os agentes educativos estão preparados para esta inclusão? Pois, isso a sua pergunta vai um bocadinho contra aquilo que eu disse no início, que isto que é um processo. É um processo. O estar preparado significa que eu já estou preparado. Eu já não estou em processo nenhum, já estou preparado. Ou significa que eu não estou preparado, também não estou no processo. Estar no processo quer dizer que há momentos, há situações, há contextos em que eu sinto que a preparação é melhor do que noutros, sem dúvida, porque isto é um processo. E sem dúvida que nós estamos muitas vezes numa situação em que de assincronia. Assincronia quer dizer, quando nós temos qualquer coisa que nós pensamos que nos leva a já estar preparados, olhamos para o lado e há outra coisa que não está ainda preparada. Imagina, é como se eu estivesse a construir uma casa, não é? E eu recebi os tijolos. Ótimo, que bom, já tenho os tijolos. Ai, mas falta-me o cimento. Agora já tenho os tijolos e o cimento, mas agora começou a chover. E é isto, com a inclusão passa-se isto. E nós temos que perceber isto, primeiro, para não nos desesperarmos. Porque o que nós estamos a fazer nas escolas é um movimento extraordinariamente importante, extraordinariamente profundo, extraordinariamente radical, que é a modificação da escola. E se nós estivermos à espera que vamos fazer a casa ao mesmo tempo, com todo o cimento, com todos os tijolos, com o melhor tempo, com todos os funcionários, com tudo pronto, então eu vou-me desesperar porque eu vou dizer que nunca vou construir essa casa. Eu tenho que pensar é que eu tenho que fazer o melhor possível que eu posso fazer com os recursos que eu tenho e por isso é um processo. Recentemente saiu o Decreto-Lei 54, que vem, entre outras coisas, reconhecer a necessidade das escolas se adequarem os processos de ensino às características individuais de cada aluno. O que é que este Decreto-Lei traz efetivamente novo em matéria de inclusão? Bom, eu diria que traz muita coisa. Antes de mais, eu penso que este decreto-lei traz o valor da inclusão, fica muito mais à tona do que a legislação que nós tínhamos antes. Quer dizer, torna-se, de repente, nós já não estamos a falar de educação especial, já não estamos a falar de alunos com necessidades educativas especiais, já não estamos a falar de unidades, mas estamos a falar de como é que a escola se organiza para a inclusão. E isto é uma mudança conceptual muito grande. Era isto que eu há pouco lhe estava a dizer, que nós vivemos realmente uma transição muito radical, se quiser, em termos do que é a escola tradicional e a escola de inclusão. Mas regressando à sua questão, há este valor fundamental, que é um valor, digamos, de conceptual desta lei. Mas há talvez 3 mudanças que eu penso que são muito importantes neste decreto-lei. A primeira é a criação de centros de apoio à aprendizagem. Isto é, o facto de nós termos em cada agrupamento ou em cada escola um centro de apoio à aprendizagem que, de certa maneira, vai recrutar todos os recursos que a escola tem para trabalhar com alunos que numa fase da vida deles podem ter dificuldades, e eu chamava-lhe a atenção que quase todos nós, numa fase da nossa vida, tivemos necessidade de ter um apoio qualquer, um apoio afetivo, um apoio, às vezes, o que se chamava antigamente as explicações, não é? E a equidade e a inclusão passa muito pela escola ter esta possibilidade de suprir estas necessidades aos alunos que têm dificuldades. E por isso eu vejo que os centros de apoio à aprendizagem são uma boa criação desta lei. A segunda questão é a criação das equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva.
Já havia em muitas situações, existiam essas equipas, mas a consagração destas equipas é extremamente importante, sobretudo porque estas equipas não são umas equipas que funcionam só numa fase inicial para avaliar o caso, mas são equipas que têm a função de acompanhar o caso e as medidas que vão sendo seguidas com o caso. Isso é também extremamente importante. A terceira questão e última será uma nova perspectiva sobre os professores de educação especial. Isto é, nós pensamos que os professores de educação especial têm um papel, têm uma nova centralidade neste processo, é assim que nós o lemos, têm uma nova centralidade neste processo, sobretudo porque não só eles apoiam, conhecem e dinamizam a inclusão de alunos com dificuldades, mas também porque eles trabalham como se fossem um recurso da escola. Que isto é, um professor de educação especial é um recurso da escola que pode, trabalhando com outros professores, trabalhando com as famílias, trabalhando com os alunos, trabalhando com toda a comunidade escolar, são eles que são verdadeiramente os articuladores, são as pessoas que põem em pé, que dão coerência a todo um processo de inclusão. E, portanto, talvez fossem estes três aspectos específicos que me parecem mais interessantes no 54. Tem havido alguns constrangimentos na implementação, no fundo, deste novo decreto-lei. O que é que considera serem os maiores constrangimentos nesta implementação? A autonomia que as escolas adquirem, no sentido de são elas que gerem, no fundo, um bocadinho este processo. Como é que acha que se consegue ultrapassar esses constrangimentos? Olha, a autonomia, como diz, é um pau de dois bicos, não é? Quer dizer, porque já está, quando nós temos autonomia também ficamos com aquela questão aquele adolescente que perguntava aos pais: eu agora já tenho a chave de casa, a que horas é que eu tenho de entrar? O pai diz: não, tu tens a chave de casa, quer dizer que já não tens horas. Isto causa um problema, não é? E muitas vezes na autonomia nós verificamos isto, quer dizer que as escolas também desenvolveram tanto uma cultura de fazerem as coisas by the book, não é? Que de repente tem algumas escolas, não todas, muitas escolas usam sua autonomia e muito bem, mas há outras escolas que estão um pouco, eu vou usar o termo entre aspas, encolhidas, a pensar: mas será que nós podemos fazer isto? Será que não podemos isso? Isso é sem dúvida uma questão, um problema. Uma segunda questão são ainda as atitudes, não é? As atitudes, nós continuamos a ter e a verificar muitas vezes que nós queremos criar uma coisa nova, mas as atitudes das pessoas, e quando eu digo das pessoas não é só dos professores, aliás os professores até são pessoas que muitas vezes até mudam mais depressa do que... Mas vemos em relação às famílias, vemos em relação aos alunos, vemos que é muito difícil de repente eu passar por uma outra lógica. Eu vou-lhe contar uma pequena história sobre isto. Isto é uma história verdadeira, que um professor me contou, que um dia ele fez uma aula muito diferente, uma aula que ele levou uns filmes, levou umas coisas, e ele fez uma aula muito diferente. E ele, quando acabou a aula, disse: que grande aula que eu dei, estava satisfeito com ele próprio. E quando os alunos estavam a sair, há um aluno que passa por ele e diz assim: professor, olha que não é assim que se dá aulas. E é interessante, quer dizer, como é que as atitudes das pessoas, não é? Como é que os próprios alunos estão à espera que o professor se comporte mais como aqueles professores que nós achamos que já são do século passado, que vão ali dar matéria e que vão dar com matéria. E assim é que ele dizia: isso é que é dar uma aula. Não é vir agora com essas modernices de vir passar essas coisas. Portanto, primeira questão, temos a autonomia das escolas. Segunda questão, temos a questão das atitudes. E, sem dúvida, nós temos a questão dos recursos, que continuam a ser importantes. Nós pensamos que a nossa escola, para conseguir abarcar toda esta nova vocação de educar todos os alunos, precisa certamente ter mais recursos. Precisa de mais recursos e eu vou-lhe dar um exemplo: os centros de recursos para a inclusão precisam de ter mais recursos para apoiar as escolas. Talvez as escolas precisem de um crédito horário maior para que os professores tenham um bocadinho mais de respiração para apoiar os alunos. E, por último, diria também que é muito importante a questão da formação. A formação. Nós pensamos que uma mudança que é tão sintomática e tão importante quanto esta tem que ter mais formação. E isso devia ter tido mais até agora, mas eu tenho esperança que nós tenhamos ainda tempo para ir formando, para ir reciclando as pessoas, não na perspectiva de andar a passar às pessoas diapositivos e conferências e isso, mas sobretudo uma formação que intervenha junto da escola.
e que parta dos problemas concretos que as pessoas têm. É essa a formação em serviço que eu acredito. Não é uma formação que vá repetir a formação inicial. É uma formação que tem de ser nova e tem que ser uma formação que parta dos problemas das pessoas, que seja encarnada nos problemas e nas características e nas realidades das escolas. E acha que os professores estão preparados no sentido de estão com vontade de avançar para esse novo estágio, digamos assim? Pois, isso eu diria, tem dias. Nós, por vezes, encontramos equipas extremamente motivadas, e equipas... No outro dia eu fui a uma escola em que eu perguntei, e o 54? E as pessoas disseram assim, mas qual é o problema? Isto está a funcionar desde novembro. E eu fiquei admirado, não é? Porque dava a ideia que eu é que estava com vontade de criar problemas quando não havia problemas nenhuns. Vou a outras escolas que me dizem, venha cá, que isto está numa grande confusão. E portanto, nós temos esta situação e nós encontramos professores e escolas que têm motivações diferentes e que sentem este problema de maneiras diferentes. Agora, eu vou-lhe dizer, nós estamos a encarar esta mudança num momento muito difícil também para nós, num momento em que nós vemos o envelhecimento da classe docente, que é um facto, não é? Ontem estava a ver uma estatística, os professores do ensino secundário em Portugal têm uma média de 54 anos. Média de 54 anos. E quando nós vemos um professor com menos de 35 anos, dizemos, mas ele já saiu da faculdade, já saiu da faculdade há 15 anos, não é? E está aqui. E, portanto, isto é uma questão. Depois, há outras questões que estão ligadas ao desenvolvimento da carreira profissional, que também dificultam. Mas eu diria que os professores são a grande esperança da inclusão. Isto é, por muito que nós às vezes encontremos dificuldades e pessoas que são mais reativas e pessoas que não estão com vontade de apostar, mas mesmo essas pessoas são uma grande esperança que nós temos. Porque se essas pessoas desistirem, quem é que vai fazer o trabalho? É nessas pessoas que nós temos que investir e nós temos que ir buscar as pessoas onde elas estão. Isto é, nós não podemos trabalhar com as escolas como se toda a gente estivesse desesperado pela inclusão. Não, nós temos que saber que nas escolas existem estes problemas, estes dilemas, estes problemas que existem nas escolas e é a partir destes problemas que nós temos de trabalhar. E é aqui que eu vejo a esperança da inclusão. Enquanto Presidente da Pro-Inclusão, o que é que acha que pode ser o papel desta associação em todo este processo? Olha, eu diria que o nosso papel é o que nós temos feito até agora. Talvez possamos fazer melhor e mais, mas o que nós temos feito até agora é o seguinte. Nós temos feito, por exemplo, uma divulgação sistemática de questões relacionadas com a inclusão. Por exemplo, nós temos uma revista regular, esta Educação Inclusiva, por exemplo, em que nós temos aqui autonomia, flexibilidade e inclusão, em que nós procuramos fornecer o mais possível aos professores instrumentos de reflexão e instrumentos de formação. Depois temos um centro de formação extremamente ativo. Nós trabalhamos de Viana do Castelo a Faro, com cursos regulares para as pessoas refletirem sobre a inclusão. Às vezes nos dizem que é por causa do 54. Nós somos mais que o 54. A Pro-Inclusão existia antes do 54 e vai existir quando vier o 55, o 57 e o 59. Portanto, nós não estamos ligados ao 54. Nós lutamos pela inclusão, pensamos que o 54 é um degrau importante, mas nós estamos num processo de apoiar a inclusão. Para além disso, organizamos congressos, organizamos seminários, organizamos todo um conjunto de contactos com as pessoas e eu penso que é isso que se espera de uma associação de professores, é que fortaleça os professores, que lhes dê motivos para refletir, que lhe dê instrumentos que possam modificar a sua prática e, sobretudo, que os leve mais além na questão da reflexão. Porque eu gostava de lhe chamar a atenção para uma questão. Os professores não melhoram com a idade. Os professores melhoram com a reflexão. Isto é, não adianta só juntar anos à profissão. Dizer muitas vezes, eu tenho 25 anos de serviço. Pode querer dizer muito, mas pode não querer dizer muito. O que me interessa é, e o que é que você fez esses 25 anos? Como é que você refletiu? E eu penso que a nossa associação, a Pro-Inclusão, a Associação Nacional de Docentes de Educação Especial, a nossa associação é um poderoso instrumento de reflexão para os professores. E quando eu falo em reflexão, falo em desenvolvimento profissional, falo em progresso profissional, falo em melhoria profissional.
E é isso que nos interessa e esperemos que vamos continuar muitos anos a fazer isso. E ao nível dos próprios alunos, tem havido, que conheça, também algum investimento nessa área, portanto, de tentar passar esta ideia da educação inclusiva também junto dos próprios alunos? Essa questão que me está a pôr é crítica, é absolutamente importante o que está a dizer em relação a isso, porque muitas vezes nós situamos muito a inclusão, é quase como se fosse entre professores e alunos com dificuldades. A inclusão está aí. A inclusão não está aí. A inclusão está na escola toda. Como eu disse há pouco no conceito, quando lhe falei, a inclusão está na escola toda. E eu pensar só que a inclusão é uma corrente elétrica que passa entre professores, ou talvez até professores de educação especial e alunos com deficiência, isto é uma perversão do conceito de inclusão. A inclusão é um valor transversal da escola e é por isso que isso que disse é tão importante. É como é que nós mobilizamos os alunos que não têm deficiência, os alunos que não são de minorias étnicas, como é que nós mobilizamos toda a gente para desenvolver atitudes inclusivas, para desenvolver uma atitude de cidadania e de respeito em relação a todos os alunos e em relação a toda a comunidade escolar. E, portanto, o que eu tenho visto é que não é possível nós desenvolvermos a inclusão se nós não tivermos esta ideia muito forte do desenvolvimento da cidadania na escola. E vou dar um exemplo muito importante. É muito difícil desenvolver a inclusão se eu não ouvir os alunos. Por exemplo, isso é uma questão em que nós estamos muito lacunares, temos grandes falhas nisso. Grandes falhas em ouvir os alunos. Os nossos alunos fazem figura de corpo presente a maior parte do tempo na escola. Eles não são verdadeiramente ouvidos. As suas sugestões não são levadas em conta nem para a aprendizagem, nem para os tempos livres, nem para a cidadania. E é preciso ouvir mais os alunos, mas ouvi-los seriamente, no sentido de seguir também, de levar em conta, de levar a sério aquilo que as pessoas dizem. E é por isso que é muito importante. As mudanças nos alunos são... Ao fim e ao cabo, é por isso que nós trabalhamos. Nós trabalhamos para as mudanças nos alunos, mas para isso nós temos que contemplar todos os alunos, temos que ouvir todos os alunos e temos que procurar que a inclusão não seja um gueto dentro da escola. Já viu que pode ser uma coisa até quase risível? É dizer, eu vou fazer uma escola inclusiva, mas a parte da inclusão é aquela parte dali, com os professores social. Isso seria completamente perverso. Seria criar um gueto dentro da inclusão. E a ideia não é essa. Perguntava-lhe agora quais são os desafios em matéria de educação e inclusão que temos para o futuro, na sua perspectiva. Olha, não há muito tempo, eu estava no Brasil e houve uma jornalista de Portugal que me ligou, pensava que eu estava em Portugal e ligou-me para o meu telemóvel e ela, a pergunta dela, quando ela soube que eu estava no Brasil, disse, então eu não quero entrevista nenhuma, quero só que me responda a uma pergunta. A minha pergunta é, o que é que mudaria se só pudesse mudar uma coisa na educação? E eu fiquei, obviamente, perplexo, porque quem é que consegue mudar só uma coisa em educação, não é? E eu disse, olha, se eu pudesse mudar alguma coisa em educação, eu mudava a disposição dos lugares na sala de aula. Isto é, em lugar daquelas salas autocarro, não é? Nós temos salas autocarro, em que as pessoas estão todas umas atrás das outras, em que toda a gente está virada para o professor, etc. E talvez o facto de eu mudar essa disposição, nós temos uma estatística hoje em dia que mais ou menos 80% das nossas salas, incluindo as do jardim de infância, estão em autocarro. 80% estão em autocarro, e é nós pensarmos, mas se nós tivéssemos outra disposição para a sala, será que isto não dinamizava, por exemplo, o diálogo entre os alunos, a participação com os alunos, pensar que os alunos podem interagir? Isso aqui assim. A sua pergunta é um bocado neste sentido, diga-me aí qual é o seu melhor tiro, não é? Para a mudança na educação. E eu diria que eu penso que a nossa educação tem que continuar, de certa maneira, a aprofundar aquilo que fez até agora. Eu não diria que é preciso nada de muito novo na nossa educação. Agora, nós temos é que fazer mais e melhor do que nós temos feito. Temos que fazer mais e melhor formação. Temos que ter mais e melhores recursos. Temos que ter mais e melhor organização da escola. A nossa escola tem que levar. Temos que ter mais e melhores currículos. Um termo fundamental, mais e melhores currículos, não é mais currículo, é melhores currículos. No sentido de currículos talvez mais magros, mais flexíveis, mais ligados à prática dos alunos, que tenham um impacto maior ao nível, por exemplo, das atividades expressivas, da ação do que os alunos possam ter, da ligação à realidade. Tanta coisa. Isto são coisas que nós, de uma maneira em esboço,
nós desenvolvemos até agora. Em esboço nós desenvolvemos até agora. E eu diria que nós não precisamos de inventar mais nada. Precisamos talvez de fazer mais, de melhor, de uma maneira talvez ainda mais decidida e mais comprometida aquilo que nós estamos a trabalhar agora, que é nestas melhorias da educação e que nos levam inevitavelmente às melhorias da inclusão, que era uma questão que eu gostava muito rapidamente de lhe dizer. E eu penso que as melhorias na educação que nós acreditamos, nos levam inevitavelmente à inclusão. Eu não estou interessado, nem eu, nem muitos milhares de pessoas que trabalham em educação, nós estamos interessados numa educação que nos leve para a segregação, que nos leve para criar elites e para... O problema não é criar as elites, é que eu só consigo criar elites se eu criar pessoas também que são desapossadas e que vivem em desigualdade. Isso não me interessa. E, portanto, a boa educação leva-nos à inclusão. Aliás, a nossa associação tem uma faixa que, de vez em quando há manifestações públicas, nós levamos e que diz só isto: sem inclusão não há boa educação. E, portanto, eu ligaria uma coisa à outra.